Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o quinto e último vídeo da série Pejotização. Quais são as suas estratégias na posição de prestador de serviço para não ficar exposto à ausência do vínculo empregatício e quais são as estratégias do tomador de serviço, no caso o contratante, para afastar a relação de emprego. O primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês vem a ser o modelo de parceria que você vai ter. Você pode ter um modelo horizontalizado ou verticalizado. O que é o modelo horizontalizado? Vocês como iguais, partes iguais. Se vocês são partes iguais, tudo que vocês decidirem será convalidado pelo judiciário, porque não há hipossuficiente e nem hipersuficiente, certo? Vocês são partes iguais. Tem que tomar cuidado então com isso na posição de prestador de serviço. Porque se você é o sujeito contratado e você permitir uma isonomia, tudo aquilo que você assinar será validado. Por outro lado, você que é o tomador de serviço, é a empresa contratante, o seu comportamento é exatamente o contrário. Ou seja, você tem que tirar a postura verticalizada e deixar uma postura horizontalizada. Eu costumo prestar muita consultoria para a empresa, construindo um contrato que aumente as chances de afastar a relação de emprego, valendo salientar que nenhum contrato é absoluto. O que vai comandar é o cotidiano da prestação de serviços, se você será impositivo nos seus comandos, com punição, ou se você não será impositivo, ou será impositivo sem punição. O que importa dizer é que, numa estrutura onde há hierarquia, inevitavelmente haverá subordinação. Numa estrutura onde há igualdade, a subordinação vai embora. E é nesse contexto que eu comecei a construir um contrato. E eu construo um contrato bastante eficiente para o tomador do serviço, razão pela qual você que é o prestador de serviço ou que é o contratado, tem que tomar muito cuidado se te apresentarem cláusulas como essa. Então, nós vamos falar aqui sobre o contrato que foi confeccionado e eu vou falar cláusula por cláusula daquele ponto mais relevante que é da horizontalização. Então, vamos lá. Primeiro, o nome do contrato. Eu já peguei muito contrato com a nomenclatura contrato de prestação de serviços. Nossa! Quando eu pego o nome contrato de prestação de serviços, ele já pressupõe que eu tenho um tomador e um prestador. A balança já começa a pender. E conforme seja a envergadura da empresa e a envergadura do profissional, uma mega empresa e um profissional hipossuficiente, a balança já vai se entortando. Então, o próprio nome do contrato já é relevante. Contrato de prestação de serviço. O melhor seria contrato de parceria, porque no de parceria ele já coloca a estrutura horizontalizada. Se é parceria entre duas pessoas jurídicas, é mais fácil ainda. Se é parceria entre uma pessoa jurídica e pessoa física, isso já tende a empenar um pouquinho, mas é importante colocar como contrato de parceria. Quando você coloca contrato de parceria, você já não tem mais contratante contratado. É um erro você colocar contrato de parceria e ao mesmo tempo falar contratante contratado, porque se eu tenho contratante, eu tenho um que comanda e outro que é comandado. Eu tenho que ser primeiro parceiro, segundo parceiro, ou seja, eu estou igualando as duas partes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu coloquei em destaque o nome do contrato, eu coloquei aqui contrato de prestação de serviços / parceria. Eu raramente uso contrato de prestação de serviços, eu até vou cortar ele aqui, ó. Eu normalmente uso o contrato de parceria, tá certo? Depois eu venho, pelo primeiro presente instrumento de contrato, tem de um lado a empresa tal, por seu representante legal, doravante denominado simplesmente contratante, até aí não estou falando muita coisa, e de outro lado o prestador de serviço, não gosto da palavra prestador de serviço, eu corto essa palavra novamente, ou simplesmente parceiro, primeiro parceiro, segundo parceiro. Doravante denominado também contratado, contratante, contratado, primeiro parceiro, segundo parceiro, é melhor do que prestador de serviço, tomador de serviço, que você já empena para a verticalização e ter mais fácil dar o vínculo empregatício, ok? Segundo aspecto, o contrato, gente, ninguém senta em uma mesa e celebra o contrato de imediato.
Na verdade, há uma negociação antecedente. Essa negociação antecedente, que é o histórico da celebração do seu contrato, ela nunca vem registrada e ela é extremamente importante para horizontalizar a relação. E é nessa negociação que você, prestador de serviço, se você pretende ser empregado, você tem que combater ali, tá certo? Quais são os registros que eu faço? Ora, se é uma parceria, o primeiro aspecto é que eu tenho alguma coisa a dar a vocês e vocês têm alguma coisa a dar a mim. Parceiros sempre têm algo a contribuir. Então, o que eu faço? Eu registro inicialmente o que o primeiro parceiro tem. Eu sou uma empresa que atua em tal área, tenho investimentos na área de marketing, tenho investimentos na área de prospecção de produtos, eu tenho estrutura física, eu tenho endereço adequado. Eu tenho isso. E você tem o quê? Eu, segundo parceiro, sou um profissional com envergadura de 2 décadas de profissão. Tenho tantos seguidores, até isso ultimamente eu coloco no meu contrato. Quantos seguidores eu tenho? Porque seguidor é poder, é força influenciadora. Então eu tenho tantos seguidores, eu tenho página, eu tenho uma estrutura empreendedora e eu quero me juntar a ti para poder aumentar essa estrutura. Eu lhe entrego o que eu tenho, você entrega o que você tem. E é o que eu registro aqui, por exemplo, nos itens 1 e 2 do meu preâmbulo. O meu contrato ele não começa com um objeto, ele começa com um preâmbulo. E nesse preâmbulo eu vou registrando, tá aqui, ó, que o contratado atua como um profissional com especialidade na área de, possuindo envergadura, patrimônio intelectual, seguidor. Ele quer prospectar a sua carreira e ele tem isso. O segundo parceiro, ou o primeiro parceiro, conforme seja a ordem que você colocar, ele tem uma empresa que tem estrutura localizada no endereço tal, que tem uma página na internet com tais produtos, e ele vai colocando ali as suas vantagens. Quando você traz a sua vantagem, eu trago a minha vantagem. Nosso próximo item, o terceiro do meu preâmbulo, ele é o seguinte: vamos unir as nossas forças. Olha o que registra o item 3. Que exercendo interesses recíprocos, as partes estabelecem a presente parceria, unindo esforços e partilhando riscos para a obtenção do progresso de cada qual em sua área de atuação. Porque isso é uma parceria. Ainda não coloquei objeto ainda. Eu não comecei o meu contrato, ok? Se você é um prestador de serviço, se você não quer ter o vínculo empregatício colocado no abismo, então você tem que correr de uma negociação como essa. E você, empregador, ou melhor do que isso, tomador de serviço, se você quer ser um parceiro, então é assim que você deve se comportar, colocando essa parceria em jogo, né? E aí eu venho mais com o item 4, que é um aspecto que a legislação trabalhista, a legislação brasileira, melhor dizendo, ela vem criando modelos alternativos de contratação, e a última norma que foi criada é a Lei de Liberdade Econômica, que alterou o Código Civil e se aplica inclusive às relações trabalhistas. Nessa Lei de Liberdade Econômica, você pode listar os princípios que vão reger a interpretação do seu contrato, tá? Então eu ponho no meu item 4, olha aqui. Registram que, de todo modo, as partes observam o disposto no artigo 113, parágrafo 2º do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.874/2019, denominada Lei de Liberdade Econômica. Resolvem de comum acordo que as cláusulas desse contrato serão sempre interpretadas no sentido de, ou seja, eu coloquei a diretriz de interpretação. A primeira delas, não existência de relação de emprego. A segunda delas, que eu fiscalizar a quantidade de serviço, eu buscar se você está fazendo tecnicamente o melhor trabalho, se a gente está atingindo os objetivos. Isso não é subordinação, tampouco subordinação estrutural. Que você pode, dentro de determinadas condições, entregar uma pessoa para prestar o serviço no seu lugar, quebrando aí a pessoalidade. Tá? Então, eu coloco diretrizes de interpretação no meu item 4 do meu preâmbulo. Tá aqui, ó, não existência, que o controle técnico de qualidade não é subordinação, que o risco da atividade é rachado entre as partes, que o fluxo administrativo de trabalho, distribuição de tarefas, foi definido após debate sobre o assunto.
e é importante que você tenha esse debate. Eu chamo a atenção para este item aqui do contrato, o item D de dado, que o fluxo administrativo de trabalho e distribuição de tarefas foi definido após análise do melhor sistema de funcionamento, colhido da experiência e contou com a participação direta e indireta de ambas as partes. O que é importante você ter aqui? Reuniões para fechar o contrato com atas estabelecidas. Você propôs isso, eu propus aquilo, a gente debateu, você propôs o preço, eu coloquei a contraproposta, a gente debateu. As atas que registram o histórico de contratação, ok? Depois disso, eu chamo a atenção no último item para a boa-fé objetiva, que vai permear as relações jurídicas, e aí começam as cláusulas do contrato. Dever do primeiro parceiro, dever do segundo parceiro e, por último, o prazo de validade. Eu coloco ainda a Lei Geral de Proteção de Dados, eu coloco ainda cláusulas de confidencialidade e eu coloco ainda a convenção de arbitragem, porque você passar esse contrato por um tribunal arbitral talvez seja mais vantagem para você debatê-lo. É lindo esse contrato, porém se a execução não observar os seus ditames, é quase que como rasgá-lo, né? Então você também precisa da orientação do cotidiano, como que você vai tratar mensagens, e-mails e tudo mais, propostas e contrapropostas, ordens de serviço e assim por diante. Então, eu estou aqui mostrando para vocês o preâmbulo deste contrato. Se você quiser acessar o inteiro teor desse contrato e até uma indicação rápida de como utilizá-lo, um manual de instrução de como utilizá-lo, tá? Você acessa aqui a nossa descrição, o nosso link aqui embaixo, tá joia? Então, de tudo quanto a gente já disse nos vídeos anteriores, a gente falou muito sobre subordinação, sobre a pejotização, sobre a questão delicada que isso é hoje, e eu venho observando o detalhe de que o papel hoje não é mais irrelevante. O contrato bem feito, bem celebrado, registrado o seu histórico e acompanhado de uma boa execução, ele vai trazer justiça para ambas as partes, tanto para você, prestador de serviço, como para você, o contratante, o primeiro parceiro ou o segundo parceiro. E observe o seguinte: o contratado não é caro nem barato, ele é justo, desde que ele seja cumprido. Se você não quer ser empregado, aceite. Se você quer ser empregado, corra. Se você quer subordinar uma pessoa, não adote esse sistema, porque não vai ser bom para você. Se você precisa de trabalhadores subordinados, contrate empregados. Agora, se você tem espaço para autonomia, então você pode partir para uma parceria, tá bem? Então, a exata dimensão do que você precisa, do que você quer, é o que te vai levar a uma estratégia de sucesso em matéria de pejotização. E aqui a gente encerra a nossa série. Forte abraço, foi um prazer estar com os senhores.